Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Mukirana Seguros Online no YouTube, o maior tira-dúvidas gratuito sobre seguros da internet. O vídeo de hoje vai ser bem curtinho, mas vai trazer uma informação muito importante para todos os consumidores de seguro de automóvel, tanto de carro, moto ou caminhão. A gente vai explicar que a franquia é vedada, ou seja, não se pode cobrar franquia no seguro quando ocorrem sinistros de indenização integral. A gente vai mostrar onde constam essas informações na circular SUSEP, que é o órgão que regula o mercado de seguros aqui no Brasil, e também nos contratos das seguradoras. Antes de eu entrar no assunto, eu quero convidar você a pedir a sua cotação com a gente, clicando nos links que eu separei para você aqui na descrição do vídeo e também deixar o seu curtir e se inscrever no canal. Agora vamos lá! Como eu expliquei ali no começo, a SUSEP é uma autarquia que regula e regulamenta o mercado de seguros aqui no Brasil. Portanto, todos os contratos de seguro, seja de vida, automóvel, residência, empresa, etc., têm que estar em conformidade com as regras estipuladas pela SUSEP. Também existe um outro órgão, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, que emite, resoluções, que vão nortear também como os contratos de seguros devem ser feitos. Mas existe hoje uma ampla gama de circulares emitidas pela SUSEP que vão estipular regras do que a seguradora pode ou não fazer. Entre essas regras estão as regras de como devem ser estabelecidas as franquias nos seguros de automóvel. As circulares da SUSEP não vão efetivamente dizer quanto ou qual o valor da franquia. Isso cabe a cada seguradora determinar com suas técnicas atuariais de cálculo, ou seja, é a seguradora que diz qual é o valor, o nível de franquia para cada veículo, mas a SUSEP vai sim colocar regras de quando essa franquia pode ou não ser cobrada e também como essa franquia deve aparecer nos contratos. Então eu vou mostrar aqui para vocês primeiro qual a circular que diz que é vedada, ou seja, proibida a cobrança de franquia nos seguros de indenização integral. E depois vou mostrar também qual é a circular que determina as regras de como a franquia deve aparecer de forma clara nos contratos de seguro. Em seguida, eu vou dar alguns exemplos para vocês de contratos reais, de seguradoras também reais, mostrando como elas atendem essas regras determinadas pela SUSEP, como é que o contrato de um seguro está em conformidade com isso, para vocês também saberem ler os contratos que vocês têm em mãos, tá bom? Antes de entrar nessa experiência de mostrar para vocês onde constam todas as informações, eu queria fazer rapidamente uma observação de que isso é importante não só para aquelas pessoas que têm seguro de automóvel com seguradoras regulares, ou seja, seguradoras e corretoras devidamente cadastradas na SUSEP, mas também para duas situações muito comuns que eu vejo aqui no blog de pessoas que enviam dúvidas para a gente. A primeira dela é de pessoas que contratam seguros piratas, ou seja, seguros que não são oferecidos por seguradoras regulares, mas sim por cooperativas ou associações de proteção veicular. Muitos consumidores não sabem que esses serviços não são seguros regulares e contratam pensando que são seguros que estão em conformidade com a lei, conformidade com o mercado regular, mas não são. Então é muito comum a gente receber dúvidas de pessoas que contrataram serviços de proteção veicular com cooperativas ou associações e que, em sinistros de indenização integral, que no mercado regulado pela SUSEP, não poderia cobrar a franquia, no caso de associações e cooperativas, acabam sendo cobrada a franquia mesmo em sinistros de indenização integral, por exemplo, de perda total por colisão ou roubo e furto sem recuperação. É importante pontuar que as associações e cooperativas atuam muitas vezes na margem do mercado regulamentado e por isso muitas delas não atendem essas regras determinadas pela SUSEP e entre essas regras
está a regra de que é vedada a cobrança de franquia no caso de sinistro de indenização integral. Então, se você caiu aqui nesse nosso vídeo porque tem um seguro pirata ou um serviço de proteção veicular com uma empresa que está te cobrando franquia, mesmo você tendo sofrido um sinistro de indenização integral, qual que é a nossa recomendação? Primeiro, procurar conversar com essa empresa e deixar claro que no mercado regular não é permitida a cobrança de franquia nessas situações e, se não houver resolução mesmo assim, buscar a instrução de um advogado para abrir reclamação no PROCON, nos órgãos de defesa do consumidor e, inclusive, fazer uma denúncia na SUSEP para que a gente consiga eliminar esse cenário que muitas vezes prejudica o consumidor por falta de informação. Beleza? Uma outra situação em que essa informação também é importante, que a gente também recebe muitas dúvidas dentro desse assunto no blog, são de pessoas que contratam serviços de locação de veículo, ou seja, alugam veículos com locadoras, assinam lá o contrato para utilizar aquele veículo, só que quando estão usando o carro acontece de acontecer uma colisão, esse veículo vem a dar perda total e aí ele vai ver a locadora vai lá e cobra esse cliente uma franquia, mesmo tendo sido a perda total do veículo locado. Como eu comentei com vocês, a SUSEP deixa claro que é vedada a cobrança de franquia em casos de sinistro de indenização integral. O contrato de locação é diferente da apólice, ou seja, aquela locadora certamente tem um contrato de locação entre você que locou o carro e ela, mas ela certamente tem um outro documento que é a apólice entre ela e uma seguradora. Certamente a seguradora dessa locadora não está cobrando franquia da locadora quando acontece uma perda total e o seguro é coberto por meio de uma apólice de seguradora regular. Então, se a locadora está te cobrando uma franquia, dizendo que o seguro dela cobra a franquia nos casos de perda total e indenização integral, essa informação certamente não procede, porque não é cobrada a franquia no sinistro de indenização integral. Neste caso, a nossa recomendação é que você verifique como consta essa informação no seu contrato de locação, que não pode constar lá a cobrança de franquia nos casos de sinistro, ou se consta ali uma multa, que é diferente de uma franquia nos casos de colisão e perda total. Verifique todas essas informações, leva para um advogado também para ele analisar o que aconteceu e, se for verificado que trata-se de uma cláusula abusiva ou que não está em conformidade com o que a SUSEP coloca como regra em relação à franquia, também é recomendável procurar os órgãos de defesa do consumidor e abrir denúncia na SUSEP se estiver sendo cobrada franquia indevidamente. Beleza? Agora vamos lá para a leitura da circular da SUSEP, que traz essas regras, que diz como deve aparecer isso no contrato e também alguns exemplos de contratos de seguradoras reais. Tá aqui, pessoal. Essas informações que eu estou passando para vocês vão constar na circular SUSEP número 269. Coloquei ali na tela para vocês verem que toda a circular da SUSEP começa ali com um trechinho que diz sobre o que aquela circular se refere. No caso dessa circular, está dizendo ali, estabelece, altera e consolida as regras e critérios complementares de funcionamento e de operação dos contratos de seguros de automóveis. Então é por isso que a gente vai usar essa circular. É ali que constam essas regras que eu estou comentando com vocês. Na seção 4, que discorre sobre franquias, está aí na tela, o que está escrito? Artigo 6º. Fica vedada a aplicação de franquia nos casos de danos causados por incêndio, queda de raio ou explosão e de indenização integral. Então está bastante claro que é proibida a cobrança de franquia nos sinistros de indenização integral. Aí vocês vão me perguntar, beleza, mas o que a SUSEP considera uma indenização integral? Porque isso é fundamental, né? Para saber se vai ou não ser cobrada a franquia. A informação segue ali na seção 5, em que ela define o que é a indenização integral para efeitos do seguro de automóvel. Vamos ler junto. Será caracterizada a indenização integral quando os prejuízos resultantes de um mesmo sinistro atingirem ou ultrapassarem a quantia apurada a partir da aplicação de percentual
previamente determinado sobre o valor contratado. Vamos traduzir isso para ficar mais fácil de entender. O que está escrito aqui é que a seguradora vai determinar no contrato um percentual de dano que, se for ultrapassado, vai ser considerado perda total. Beleza? Agora, qual que é esse percentual? É a seguradora quem vai definir, não é a SUSEP. O que a SUSEP diz sobre esse percentual está escrito aqui, nesse primeiro parágrafo, né? O percentual de que trata o caput desse artigo deverá ser fixado nas condições contratuais e não poderá ser superior a 75%. Ou seja, a seguradora pode definir qual que é o percentual que ela vai colocar como critério de perda total, mas esse percentual não pode ser maior do que 75%. A prática do mercado atualmente, eu desconheço qualquer seguradora que atue com percentual diferente, é que é considerado perda total quando ocorrem danos superiores a 75% do valor do automóvel que está estipulado no contrato. E as informações que seguem aqui é basicamente só para dizer que esse critério, né, dos 75% vai ser aplicado sobre a tabela FIP, quando tiver sido contratada uma cobertura de valor referenciado, que é aquela, né, que usa a tabela FIP como referência para a cobertura. E nos casos em que o seguro é contratado não com base na tabela FIP, mas sim num valor fixo, que é quando a gente diz que foi contratada a modalidade de valor determinado, o critério de 75% para a perda total vai ser aplicado sobre o valor fixo do veículo que consta no contrato. A SUSEP não vai só dizer se é ou não permitida a cobrança de franquia e como é considerado ou não indenização integral. Nessa mesma circular que eu estou mostrando para vocês, ela ainda vai dizer que é obrigatório a seguradora dizer isso no contrato, dizer quais são as franquias que ela está cobrando. Isso consta aqui na seção 8, né, em que ele diz o seguinte, artigo 15º, desculpa, 15. Além das informações previstas em normativos específicos, a proposta e a apólice do seguro de que trata a presente circular deverão conter ainda os seguintes dados. Aí ele faz uma lista de tudo que deve constar obrigatoriamente na proposta e na apólice, e ali embaixo, como você pode ver que a gente destacou, está escrito que deve obrigatoriamente dizer quais são as franquias que a seguradora irá cobrar nesse contrato em caso de perda parcial. Então não é só a franquia do carro que deve constar na proposta e na apólice, mas também as franquias de outros itens, por exemplo, cobertura de vidros. Tá bom? Então a SUSEP deixa claro, que é proibida a cobrança de franquia nos casos de indenização integral, e deixa claro também o que é indenização integral, e 2, determina que a seguradora deve informar qual que é a franquia e qual o valor dessa franquia na proposta e na apólice, ou seja, não pode omitir, esconder essa informação em nenhum momento. E aqui eu estou colocando na tela para vocês um exemplo de proposta de uma seguradora real e de um cliente real nosso. Eu só apaguei os dados dele para não expô-lo, tá bom? E ali vocês podem ver, circulei em vermelho para vocês verem, que está claro nessa proposta que foi contratada a franquia básica e ali embaixo qual o valor da franquia de cada item segurado nesse contrato. O layout, o visual de cada proposta varia entre as seguradoras. Então, se a sua seguradora não é essa que eu estou colocando na tela, pode ser que a franquia conste mais para cima, mais para o meio, mais para baixo. Mas se você folhear a sua proposta, tem que constar essa informação. E depois que uma proposta é transmitida, a seguradora vai dizer se recusa ou aceita. Se for aceita essa proposta, ela vai virar uma apólice. Essa é a apólice daquele cliente. A gente transmitiu a proposta dele e virou uma apólice. E nessa mesma apólice, na página 2, constam ali as informações de franquia. Ou seja, tanto na apólice, na proposta quanto na apólice, constam as informações de franquia, de modo que essa seguradora está de acordo com as determinações da SUSEP. Pessoal, então com a leitura dessas circulares, desses contratos, vocês viram que é muito clara a informação de que a franquia deve estar determinada no contrato,
Também deve ser clara a regra de quando ela é ou não cobrada, como é a situação em que vai ser determinada ou não perda total para saber se é ou não cobrada a franquia e principalmente de que é vedada, é proibida a cobrança de franquia no caso de sinistros de indenização integral. Eu acho que essa informação é muito importante para o público em geral, porque todo mundo está sujeito a um sinistro de roubo ou furto sem recuperação e também de colisão com perda total do veículo segurado. Então acho que vai ser bem útil para você. Se foi, deixa seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, porque muita gente não sabe dessa informação e pode ser ajudado com você compartilhando. Eu já te convidei e te convido de novo a pedir a sua cotação com a nossa equipe. Estamos prontos para te atender e buscar o melhor negócio para você, seja no seguro de automóvel, seguro de terceiro, seguro de autorroubo ou seguro de casa, empresa, tudo que você precisar, a gente está aqui para te atender. E é isso, pessoal. Eu agradeço por você ter assistido e queria também mandar um abração para todo mundo.